gente. Oi, gente. Oi. Débora? Oi. Gente, eu tô começando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é domingo, é um dia mais tranquilo, graças a Deus. E nós estamos agora indo pra igreja. E aí eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Bora lá? Bora. Deixa eu atualizar vocês, né? Nós fomos no culto pela manhã e aí eu mostrei só um pedacinho do culto pra vocês, né? Eu não iria gravar muita coisa mesmo na igreja, afinal de contas eu estava lá prestando atenção no culto e cultuando a Deus, né? Mas o nosso culto dia de domingo se chama Escola Bíblica Dominical. É mais um culto pra gente fazer estudo da Palavra de Deus, ali aprendermos juntos e tirarmos dúvidas também. E logo a mais à noite o culto é de louvor e adoração, que é o culto com mais louvores e também tem a palavra. Mas, gente, e aí depois do culto, nós fomos almoçar lá na minha sogra. E aí eu mostrei praticamente quase nada, né? Só mostrei mesmo que a gente estava lá na casa dela, almoçamos por lá. E aí agora nós estamos em casa. E, gente, eu tenho uma amiga, a Adriana, que ela trabalha comigo na fábrica e mora aqui no mesmo prédio que eu moro. E aí, gente, eu acabei de chegar lá da casa dela e ela vende looks assim, gente, incrível, uns looks assim maravilhosos. E aí eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá com ela. E por acaso, se vocês gostarem de alguma coisa, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Me chama lá no Instagram, já aproveita e me siga no Instagram. E aí eu posso passar o link da lojinha dela, porque, gente, é cada promoção babadeira e o material, assim, excelente. E aí, ó, tem uma criança que já tá chegando aqui. Oi, Débora. Mamãe, eu achei a Alicia sozinha agora. Ah, então tá bom. Daqui a pouco eu já vou ir lá ver o vídeo com você, tá bom? Vida real, gente. A mãe tá tentando fazer uma parte de blogueira mostrando o Lucas, mas tem as crianças. E aí, gente, deixa eu começar mostrando uma regatinha maravilhosa, gente. E a regatinha, o valor dela, R$30. Um valor muito, muito bom. Olha, gente, que coisa mais linda. É aquele modelinho básico, nada básico, né? Porque você pode colocar ela com calça jeans, com calça social, com saia jeans, com uma saia também mais arrumada. E é uma blusinha muito linda, gente, olha. Estou apaixonada. Inclusive, gente, a maioria das minhas t-shirts, essa aqui que eu tô usando, é tudo lá da loja da minha amiga Dri. Então, já me siga lá no Instagram, que eu passo o Instagram dela também pra vocês. E aí vocês podem ter aqueles descontos dizendo que é o meu seguidor e minha seguidora. Ó, muito linda essa blusinha aqui. Em seguida, gente, vou mostrar pra vocês uns shortinhos de treinar bem a cara do verão. Pra quem me segue aqui há algum tempo, bem que eu fiquei sumida, né, gente? Mas eu continuo fazendo os meus treinos de crossfit, né, a mãe. Inclusive, gente, esse ano eu perdi, assim, bastante peso, mas ganhei também bastante massa magra, ó. A mãe segue no Projeto Fitness. Olha, gente, que short lindo. Lindo, lindo, lindo. E tem bolso. Então, pra você que treina e gosta de corrida, gente, ó, zero transparência, zero transparência. Tô aqui mostrando no claro, zero. Gente, é uma malha muito boa mesmo. E tem o bolsinho dos lados. E fora que essa cor aqui, um rosa fúcsia, não me diz, gente, se tá a cara do verão essa cor. Tá a cara do verão. Muito linda, muito linda. E aí, falando
a cara do verão, também cores da moda, né, gente? Marrom esse ano foi assim, com tudo, né? E olha essa blusinha aqui, gente. Eu tinha um preconceito, gente, uma coisa com marrom, que depois que eu usei, eu me libertei, que agora eu tenho short jeans marrom, tenho calça comprida marrom, tenho calça de treinar marrom, tenho blusinhas assim, tanto no bege, mas que tem detalhes marrons. Então, eu me libertei marrom. E essa blusa, olha aqui, gente. É aquela blusa básica, nada básica. Olha que linda, 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 linda. Muito linda, gente, essas blusas assim. Ai, amei. E ela é aquele tecido, ó, que pra gente que é mãe que não tem tempo de passar roupa, não precisa passar, ó. Não precisa. Amei, amei, amei. Agora, eu deixei o melhor por último, gente, porque é um conjunto. Eu sou suspeita porque minha cor preferida é azul. E aí, a Adri, sabendo disso, né, sabendo que eu amo azul, quando ela viu esse conjuntinho, é claro que ela lembrou de mim, né? E aí, eu só vou fechar ele aqui, porque eu experimentei ele. E aí, gente, é um conjuntinho muito, muito, muito lindo. Ai, gente... Ó, dando já uma palhinha dele aqui. Esse azul também, gente, o azul marinho, esse ano veio com tudo, né? Veio com tudo, 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 tudo. Lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Olha, gente, que coisa mais linda, 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 linda. Tamanho M, lindo. Você pode usar tanto ele, sem nada, assim, fechadinho do jeito que tá, tanto colocar a blusinha por baixo também, tanto regata como aquela de basiquinha de manguinha. E eu vou usar de todas as formas, porque eu tenho blusa básica, sem nada que dá pra usar por baixo, e também usar só o colete. E a calça, gente, também, olha, é um tecido que não amassa, não precisa passar. Lavou, já tá seco. E olha a calça, gente, olha que calça linda, 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 linda. Gente, desde que a Adri se mudou pra cá, porque assim, ela já trabalhava comigo, mas ela morava em outro endereço e agora ela está morando aqui no mesmo prédio que eu. Então, assim, além de ser uma vizinha maravilhosa, é uma vizinha que ainda vende esses looks e o preço, assim, babadeiro. Pra vocês terem noção, gente, aquela regatinha é R$30. Assim, é o preço babado, babado mesmo. E olha só, essa calça é maravilhosa, gente. O tecido dela é incrível. Então, vocês aí já imaginem. Ó, e fora, gente, que conjunto você pode multiplicar as peças, né? Porque a calça eu posso usar com várias blusas. Porque assim, gente, o azul marinho, ele é como se fosse o pretinho básico, né? Porque ele combina com tudo. Então, você pode colocar com blusas bem coloridas, que não vai ficar exagerado, vai ficar bem bonito. O colete você pode usar também com outras peças, o colete fica lindo também, calça comprida jeans. Como eu disse, você pode usar também com blusa por baixo ou não. Então, assim, esses foram os momentos, né, de recebidos pagos que a gente ama. E se vocês gostarem de alguma dessas peças, você deixe aqui nos comentários. Ou me siga lá no Instagram, que aí eu já encaminho vocês pra falar com a Adri. E quem é minha seguidora, né, falar que veio através do meu vídeo, já vai ganhar um descontinho nas roupas. Então, jovem, agora, gente, pra poder... Como eu disse pra vocês, hoje a rotina de domingo é uma rotina assim mais tranquila, né? Porque a gente acordou, tomou nosso café com calma, fomos pra igreja, né? E hoje almoçamos lá na minha sogra, que aí ficou mais tranquilo ainda. E geralmente, gente, no domingo da parte da tarde é quando eu faço o meu planejamento de aula da semana, né? Já me planejo, me organizo pra ter uma semana mais tranquila e seguir, gente, um roteiro que aí, tendo organização, planejamento, a gente consegue fazer tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, jovens, já tô aqui no meu cantinho, que agora é o meu cantinho preferido da casa, né? Que é o cantinho de estudo da mãe. E aí, gente, geralmente no domingo, na parte da tarde, quando tá mais tranquilo, é quando eu faço as minhas organizações de estudo da semana. Gente, não é planner, é coisa simples, coisa real mesmo, porque... se a gente for ficar esperando pra ter cada detalhezinho, né, gente? A gente não começa nunca. Então, não tenho planner, não tenho nada. Eu tenho caderno, folhas e muita vontade de fazer as coisas. E aí, gente, a primeira coisa que eu venho, eu acesso o meu portal da faculdade. Eu faço faculdade pela Unicesumar.
É uma faculdade, assim, muito boa, tenho gostado bastante, atende super minhas necessidades, respondem rápido, tiram todas as minhas dúvidas, e olha que eu geralmente faço muita pergunta. Tiram todas as minhas dúvidas e, assim, um atendimento excelente. A Unicesumar, até onde eu sei, é nível Brasil. Então, assim, para você que tá pensando em fazer uma faculdade à distância, a Unicesumar é excelente. A faculdade que eu estou fazendo, gente, ela é híbrida, ela é semipresencial, né? E aí, porque é uma faculdade que se trata da área da saúde. Então, o meu primeiro ano vai ser um pouco mais tranquilo. Eu vou ter matérias que eu consiga fazer realmente todas as aulas de casa. Vou precisar ir na faculdade para pegar materiais, assistir palestras. Mas, assim, no meu segundo ano de faculdade que vai entrar a parte de laboratórios. Então, eu vou precisar ir nesses laboratórios. Mas até lá a gente vai conversando melhor. Mas nesse primeiro momento eu tô conseguindo fazer as aulas de casa, tô no primeiro período. Nesse primeiro período eu tô tendo 2 matérias, que é anatomia e fisiologia. Então a primeira coisa, gente, é o acesso ao portal. E aí eu venho em meu curso, e aí eu vejo se tem mensagem do mediador, porque cada curso tem o seu mediador, que é aquele professor, aquela pessoa, aquele orientador, que vai sempre estar conversando com você, te mandando mensagens, orientando do que naquela semana você vai ter para fazer de atividade. E aí, aqui nessa semana, depois eu posso fazer um tour pelo portal se vocês acharem interessante, mas eu vou falar para vocês no geral. E aqui eu já consigo ver pelas mensagens, né? Essa semana eu vou ter a aula online na quarta-feira, que é a aula de anatomia e as de fisiologia. E assim, gente, o curso, né, ele é EAD. Então, assim, as aulas, gente, ao vivo, elas acontecem uma vez na semana. Você pode assistir as aulas depois? Pode, gente, porque fica tudo salvo. Só que eu acho muito interessante que a gente se programe para assistir essas aulas ao vivo, porque é uma vez na semana. E nas aulas ao vivo, gente, você consegue tirar dúvidas, você vê dúvida de outras pessoas, que às vezes pode ser a mesma dúvida que você tenha. Então, assim, eu já começo o meu planejamento, gente, colocando essa aula ao vivo, que é na quarta-feira. E aí, de 19 até as 21 horas. Por quê, gente? Porque dentro desse horário aqui, eu não vou encaixar mais nada. Não significa, gente, que eu vou deixar de fazer alguma coisa. Por quê? A aula é online, gente, eu não fico só presa aqui no computador, eu posso assistir no celular. Então, se acontecer alguma coisa de eu precisar de alguma assistência para as crianças, eu vou lá e aí eu consigo. Tô lavando alguma coisa, tô assistindo a aula ali. Só que eu acho muito importante, gente, vocês se programarem para aula ao vivo, vocês conseguirem realmente assistir essa aula ao vivo. Então, eu já começo o meu planejamento pela quarta-feira, porque nessa grade de horário das 19 até as 21 horas, eu vou ficar mais concentrada no meu período de aula. Então, assim, graças a Deus eu tenho o Felipe que me ajuda muito, a parceria também, né? A rede de apoio é muito importante, porque ele vai me ajudar com as crianças nesse período que eu tiver ali. Vou conseguir jantar assistindo a aula, porque assim, gente, acaba uma aula, já entra outra. Então, vai ser anatomia e fisiologia. Então, eu já começo pela quarta-feira. E aí, gente, eu tenho como eu trabalho fora, né, se tiver alguma mãe que trabalha fora, a gente tem a nossa grade de horário fechada durante o nosso período de trabalho. Eu pego bastante cedo, eu pego cedo no trabalho, mas é bom eu pegar cedo nesse sentido, porque eu entro cedo, então eu acabo saindo cedo. Eu trabalho em fábrica, não posso muito, né, falar sobre o local que eu trabalho, mas eu pego no trabalho de 6h20 até 4h08. Então, tipo assim, eu entro realmente cedo no trabalho, mas saio cedo. Então, eu consigo conciliar a escola. O Felipe, ele consegue levar o Estevão, a Débora, minha sogra, ela leva, porque a Débora, ela entra um pouco mais tarde. E o Estevão, ele estuda de 7 a meio-dia, então na parte da tarde ele fica com a minha sogra, então a gente tem essa rede de apoio da minha sogra. E a Débora, ela entra às 9 e sai às 5, que a Débora, ela já tem um horário integral, então ela fica basicamente mais o dia inteiro na escola. E aí, gente, eu saio do trabalho, aproveitando ainda que a Débora tá na escola e o Estevão, né, tá ainda lá na minha sogra,
E eu já vou treinar, gente, eu nem penso, porque se a gente pensar, a gente não consegue. Então eu já vou ir treinar, faço 1 hora de treino. E aí tem vezes que o meu marido ele consegue treinar também comigo, ele é professor, então dependendo dos horários de aula dele, ele consegue treinar. E aí já me pega no trabalho, a gente já treina e depois que treina, pega as crianças e aí a gente volta para começar de fato a nossa rotina. Porque, gente, como a gente tem esse horário mais fechado entre o trabalho e o treino, né, que a gente emenda também, porque senão a gente acaba que não vai, gente, o treino, ele é importante pra mente. Porque quando eu treino, eu já me volto renovada para conseguir cuidar das crianças melhor e também entrar nessa rotina de estudo. Então, basicamente, eu vou ter a minha rotina da noite, né, das 18 horas até as 22 horas. E aí, dentro dessa rotina, gente, eu vou encaixar entre tomar o café da tarde com as crianças, brincar com eles, dar aquele jeitinho na casa, a janta. E eu coloco as crianças para dormir, gente, às 9 horas. Foi difícil, porque a rotina, gente, ela tem que ser insistência. Então, hoje eles se habituaram a ir dormir cedo. E aí, assim que eles dormem, gente, é quando eu venho tirar um tempinho para estudar. Porque tem as aulas ao vivo, que é uma vez na semana, mas tem as tarefas que a gente precisa fazer. Então, assim, é nesse momento que eu concilio. Às vezes tem dias que eu vou tirar só 30 minutinhos, tem vezes que eu vou conseguir, vou estender um pouco mais. Mas, no geral, eu vou mais ou menos entre as 9h40 até as 10h30 da noite. Que pra mim, gente, tem sido muito bom, tem sido suficiente. Então, assim, se você é mamãe que trabalha fora, mas tem seus sonhos, seus objetivos, se a gente conseguir organizar e priorizar, a gente consegue sim. E assim, geralmente eu não abro muito isso, mas eu tenho os meus momentos devocionais. Só que assim, a gente costuma muito ver as pessoas por aí falando assim, porque eu faço devocional de manhã, porque eu faço devocional à noite. E na verdade, a minha devocional, gente, é durante o dia inteiro. Quando eu acordo, eu já oro a Deus, já leio uma palavra, entrego o meu dia a Deus. No horário do meu almoço, né? Eu tô lá relaxando, já que eu não consigo me concentrar muito para fazer muitas coisas, então eu já tenho ali meu momento com Deus. Quando eu vou colocar as crianças para dormirem, né, nós oramos juntos, já temos o nosso momento de novo. E antes de estudar, gente, o que eu faço? É claro que eu leio uma palavra e oro a Deus, até porque para Deus abrir a minha mente, gente, pra mente da mãe, conseguir encaixar as coisas aqui dentro. Então, assim, gente, basicamente é isso que eu faço de organização, é eu entender o funcionamento do meu dia e o que é prioridade naquele dia. Tem tarefas da casa que eu deixo mais para quinta e para sexta, que eu gosto de ter o final de semana um pouco mais tranquilo. Então, eu deixo, por exemplo, assim, eu já coloquei fixo que lavar o banheiro eu lavo toda quinta-feira. E eu já me habituei com a faxina noturna. Se vocês quiserem, eu posso até gravar videozinho de faxina noturna. Então, desse horário que eu tenho, né, da parte da noite, que é das 6 horas da tarde até 9 horas, na verdade, quando eu coloco para as crianças para dormirem, ali, gente, é coisinha assim, de 20 minutinhos eu vou lá e consigo lavar o banheiro, dou uma varridinha na casa, igual eu falo, o Felipe ele me ajuda muito, então a gente reveza, um dia ele faz a janta, outro dia eu faço. E aí a gente tem esses intervalozinhos, dia de terça-feira o Estevão ele tem basquete, então a gente treina, na grande maioria das vezes o Felipe leva o Estevão pro basquete, que é de 6h15 a 7h15, e eu fico com a Débora, porque não é muito interessante, gente. Ela que tá assistindo, ela não acha muito interessante estar lá assistindo as aulas dele. Então, na grande maioria das vezes, ele que leva. E aí, no sábado, gente, de manhã, eles fazem CrossFit Kids. A família toda faz CrossFit. Então, a gente tira ali realmente o final de semana para dar mais atenção para as crianças, né? Para ter o nosso momento de família junto. E domingo é mais tranquilo, porque a gente vai na igreja, porque é importante a gente estar em comunhão também com os nossos irmãos. Então, assim, durante a semana, gente, vocês têm que entender como funcionam os seus dias. O que é uma grade de horário fechado, caso você trabalhe fora, e quais são esses horários abertos. E às vezes a gente não precisa de muito. A gente, quando se trata de fazer algo, a gente acha que precisa de um tempo enorme. E às vezes não. É um tempo com qualidade. 30 minutos, gente. Às vezes, para você treinar, não é nada. É muita coisa, sim. Tira 30 minutinhos do seu dia para treinar, que você vai ver que é muita coisa. Tira 30 minutinhos do seu dia para estudar, que você vai ver que é muita coisa. E é esse tempinho que vai fazer diferença entre você realizar um sonho. E assim, eu quis voltar pro YouTube pra gente poder
ter essa conexão e compartilhar, principalmente as mães, né? Porque meu público, a maioria é mulher. E nunca é tarde, gente, pra gente voltar a realizar e conquistar. Olha, é tudo muito simples. É anotar as prioridades que você vai ter durante essa semana e cumprir elas. Não tô falando de sobre dar conta de tudo, gente. Vai ter dias que algo vai passar. Mas é sobre você se organizar, ter prioridade, entender que o que você não deu pra fazer hoje, no outro dia você vai se esforçar pra fazer. A gente só não pode deixar acumular as coisas. Mas é isso, jovem. Durante ao longo dos vídeos, se vocês quiserem, eu posso fazer o tour pelo portal da faculdade. Posso também mostrar na prática como eu me organizo durante a semana, né? Fazer os mini vlogs, né? Como eu tô voltando agora pro YouTube, ainda estou me habituando, gente, com a questão de ligar novamente a câmera, conseguir gravar conteúdos mesmo legais pra gente poder se conectar. Mas me siga lá no Instagram e aí me mande ideias de vídeos e se inscreva no canal, que é muito importante, e compartilhe também esse vídeo. Tchau, tchau!